No dia 1º de julho, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição, PEC, que adiou as eleições devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. Oriunda do Senado, a PEC definiu o adiamento do primeiro turno das eleições municipais de 4 de outubro para o dia 15 de novembro. Assim, a data do segundo turno passa para o dia 29 de novembro. Além disso, através de uma janela feita na emenda, deputados definiram que caberá ao Congresso decidir sobre o adiamento das eleições por um período maior nas cidades com muitos casos da doença. As eleições são sempre um importante momento para os brasileiros e para a democracia, assim para como os eleitores, que desejam acompanhar seus representantes defenderem seus interesses. Mas é importante que os eleitores saibam o que fazerem quando estiverem votando, principalmente não votando naqueles que, de uma maneira ou de outra, acabam falando o que fazem, mas não fazem. É nesse momento que o eleitor tem que saber a força que tem o seu voto, principalmente para mudar os destinos de uma cidade, de um país, de um estado. O eleitor brasileiro ainda não sabe a força que tem o seu voto. Se soubesse, defenderia com mais vigor a tudo e a todos que elege, mas ainda é obscura a participação do eleitor diante dos fatos que os seus representantes fazem na cidade, no estado ou no país. O eleitor, principalmente o matonense, precisa acordar e saber a força que tem o seu voto. Se não der certo, daqui 4 anos você pega e muda, mas o importante é a sua participação nas decisões e na escolha daqueles que mudarão os destinos da cidade, do país e do seu estado. Eleitor, veja a sua força, trabalhe com ela e eleja pessoas que você acredita que poderão mudar muito os destinos da sua cidade, do seu bairro, da sua rua e da sua casa. Acorde e vote certo. Os jogadores do PSG comemoraram a vitória sobre o Leipzig por 3-0 e vão à final da Liga dos Campeões. Um dos mais festivos eram Mbappé e Neymar. As sereias da Vila continuam treinando forte, visando o jogo contra o Audax pelo Campeonato Brasileiro Feminino A1. O jogo acontece dia 26 às 16 horas. A Sociedade Esportiva Palmeiras treinou forte ontem na academia, visando o jogo de hoje à noite contra o Atlético Paranaense, na fria capital do Paraná. Equipes de resgate socorreram uma onça-pintada vítima dos incêndios florestais no Pantanal Mato-Grossense. A Defesa Civil Libanesa continua as buscas pelos desaparecidos após a explosão do porto de Beirute.